Muito bom dia. Vamos então começar o nosso webinar sobre a revisão por pares aberta. Pronto, vamos fazer este webinar eu própria, Antónia Correia, e a Carla Marques, que trabalha comigo aqui nos projetos de acesso aberto dos serviços de documentação da Universidade do Minho. Este webinar vai ser dado no âmbito dos projetos Foster e Open-Air. Mais especificamente iremos abordar alguns dos recursos do projeto Foster no âmbito da revisão por pares aberta. E quais é que são os nossos objetivos? Os principais objetivos deste webinar são compreender como é que funciona a revisão por pares aberta, discutir alguns dos conceitos que estão relacionados com a revisão por pares aberta, perceber quais são as principais diferenças em relação ao processo de revisão por pares tradicional e quais os aspectos do processo de revisão que podem ser realizados abertamente. Perceber quais são as principais vantagens e as desvantagens desta prática e conhecer algumas das plataformas onde podem ser disponibilizados os papers ou onde podem realizar revisões. E falando um bocadinho sobre a revisão por pares. A revisão por pares não é uma coisa propriamente nova, já existe desde que foram começados a ser comunicados os artigos nas revistas científicas. Pode ser considerada uma prática que permite aferir a competência, a significância e a originalidade dos papers. E o seu maior propósito é realmente verificar se um determinado artigo é adequado para ser publicado, se é original, se tem qualidade, e é feita normalmente por pessoas que são peritos em determinadas áreas. E desta forma está bastante ligada a duas componentes importantes do processo de publicação científica, que são a comunicação e a avaliação de ciência. A comunicação no sentido em que é através da publicação dos artigos que os cientistas, que os investigadores os comunicam, dizem em que é que estão a trabalhar e quais foram as suas principais descobertas, e a avaliação de ciência porque é através também das publicações que depois muitos dos investigadores são avaliados e são qualificados, digamos assim. E como é que funciona a revisão por pares? Na revisão por pares, os especialistas revêem os manuscritos académicos, por exemplo, os artigos de revistas, candidaturas a bolsas, comunicações a conferências, portanto, não são revistos apenas os artigos científicos. E o objetivo principal da revisão por pares é, por um lado, melhorar o resultado final e, por outro, tomar decisões em relação à publicação. Se aquele artigo deve ser publicado ou não, se é original, se é adequado àquela revista. Portanto, existe uma série de parâmetros que são avaliados e não apenas se é um bom artigo ou se não é um bom artigo. Por exemplo, existem alguns artigos que não são aceitos a determinadas revistas por estarem fora do âmbito, fora do escopo daquela revista e, portanto, não quer dizer que não sejam artigos válidos e que não sejam artigos interessantes e que comunicam algo novo, simplesmente podem ser rejeitados porque não são adequados, não estão a ser submetidos à revista correta, digamos assim. Na revisão por pares tradicional, normalmente a revisão é anónima, ou single ou double blind, e eu já vou passar a explicar a diferença entre estes dois termos. Costuma ser fechada, tanto a nível do processo como a nível dos comentários, e é também seletiva, portanto, os editores é que selecionam os revisores. Normalmente, o que é que eu posso falar em relação a este processo? As revistas têm editores, portanto, uma determinada revista tem um editor, normalmente o editor é uma pessoa que tem uma rede de conhecimentos bastante grande, que tem uma knowledge base, não apenas a nível dos conteúdos, a nível dos conhecimentos naquela determinada área, mas também conhecimentos pessoais, portanto é uma pessoa que conhece outros cientistas e que pode ter alguma facilidade em atribuir revisores àqueles papers. E, portanto, desta forma os editores é que vão selecionar os revisores para um determinado artigo.
A revisão por pares tradicional normalmente é também bastante demorada, portanto o processo demora vários meses, às vezes pode demorar até anos, e os revisores raramente obtêm alguma recompensa monetária ou de outro tipo pelo seu trabalho. Por vezes acontece as revistas oferecerem, por exemplo, um ano de subscrição da revista ao editor pelo seu trabalho, ao revisor pelo seu trabalho, por vezes também são oferecidos livros ou outro tipo de recompensas, mas normalmente não são recompensas monetárias, e a revisão não é um output que seja qualificável no sentido em que ninguém sabe que aquela pessoa está a rever aquele artigo e, portanto, o revisor ele próprio não pode dizer fui eu que fiz este trabalho, fui eu que fiz isto, não pode listar as suas revisões, nem fazê-las aparecer em nenhuma listagem porque elas são anónimas e, portanto, é como se não existissem. A nível do processo de revisão tradicional, assim muito rapidamente, e este diagrama foi retirado do Sense About Science, do Nuts and Bolts About Peer Review. Normalmente um autor submete um artigo a uma revista e em seguida o editor faz uma primeira avaliação do artigo, em que ou rejeita imediatamente, por exemplo, não estar dentro do escopo da revista, ou então atribui revisores àquele artigo. Esses revisores podem demorar algum tempo a aceitar a revisão, portanto, a dizer que sim, sou eu que vou rever este artigo. Se não aceitarem, o editor vai ter que procurar um novo revisor para fazer a revisão daquele artigo e, portanto, aqui, mais uma vez, estamos a perder algum tempo que é valioso. Em seguida, os revisores fazem a sua revisão. Normalmente, mais uma vez, como isto não é um trabalho que seja muito considerado, digamos assim, mesmo nos meios académicos, muitas vezes é feito no tempo pessoal dos investigadores ou é encaixado, digamos assim, no meio de outras tarefas, portanto não há revisores a tempo inteiro, normalmente, no meio académico. E, portanto, mais uma vez, temos aqui alguma perda de tempo, algum delay nas revisões. E, portanto, os revisores fazem o primeiro comentário. Escusado será dizer que raramente existe um artigo que passa à primeira, sem ter que ter alguma alteração. Portanto, normalmente os revisores aferem o conteúdo, fazem a revisão da bibliografia. Para os autores é importante, por exemplo, manterem-se, enquanto o seu artigo está em revisão, manterem-se ativos e continuarem a verificar se está a ser publicada alguma coisa importante e que possa ter impacto no seu artigo, porque enquanto o artigo está em revisão, o artigo não está finalizado e, portanto, este processo, que pode ser bastante longo, no decorrer deste processo podem aparecer outros artigos importantes, podem aparecer algumas coisas que seja importante referenciar, inclusivamente na bibliografia, e, portanto, fazer uma nova alteração ao artigo. E tudo isto é dinâmico, portanto os revisores vão fazer uma primeira ronda de revisão em que pedem, em que fazem alguns comentários e podem pedir algumas alterações, e é normal que assim aconteça, e depois o autor faz as revisões ou incorpora esses comentários, submete novamente e os revisores voltam a rever, e portanto isto pode acontecer até 3 vezes e em todo este processo perde-se bastante tempo e demora algum tempo a acontecer. Após estes comentários pode acontecer que o autor ache que são completamente desadequados e portanto que não quer incorporá-los e o artigo é rejeitado, ou o autor pode incorporar estes comentários e atualizar o seu artigo e ao fim de algum tempo, ao fim de 1, 2, 3 revisões, o artigo é aceite e as revisões são incorporadas e o artigo é publicado. Apesar de tudo isto, de todo este trabalho e de todo este tempo que demora, a maior parte dos revisores consideram que esta tarefa é importante, não só para se manterem atualizados, para saberem o que é que está a ser publicado na sua área de conhecimento, mas também porque faz parte do seu papel na comunidade académica, é uma coisa que está bastante incorporada e que está bastante bem aceite
pela comunidade académica. E alguns deles consideram que é um trabalho importante ajudar um artigo a melhorar, portanto a ideia é sempre que a qualidade seja melhorada, e a maior parte dos autores também acreditam que o seu artigo realmente resultou e ficou bastante melhor após este processo de revisão. E, portanto, esta prática continua e continua a ser algo que está muito bem qualificado e muito bem aceito. A nível dos tipos de revisão tradicional, temos então a revisão single blind, em que o revisor sabe quem é o autor, mas o autor não sabe quem é o revisor. E os revisores dão a sua opinião sem medo de represálias por parte dos autores, mas que por outro lado permite que alguns revisores com menos escrúpulos façam revisões negativas, atrasem o processo deliberadamente ou até que copiem algumas ideias. Sabendo que o autor não sabe quem é o revisor, alguns revisores sentem-se mais à vontade para fazer alguns comentários bastante perceptivos, para não se demorar assim tanto ou não ter assim tanto cuidado com as suas revisões e, portanto, isso pode ser um aspecto negativo do processo tradicional. Em relação à revisão double blind, nem o revisor nem o autor sabem quem são o outro e, portanto, o trabalho é avaliado sem preconceitos. Mas, por outro lado, quanto mais específica é a área de conhecimento, mais improvável é que o autor não perceba quem é o revisor ou que o revisor não perceba quem é o autor daquele paper. Portanto, às vezes estamos a falar de áreas do conhecimento que são muito específicas, em que há poucas pessoas a trabalhar e, portanto, as pessoas acabam por se conhecer umas às outras e acabam por perceber quem é que poderá estar a rever o meu paper ou quem é que poderá ser o autor deste paper que eu estou a rever. Em relação à revisão por pares tradicional, podemos questionar se estes objetivos de qualidade, de melhorar a qualidade dos papers, são realmente atingidos. Isto é uma das principais críticas, é que nem sempre este objetivo consegue ser atingido, já que existem alguns papers que são revistos, que passam todo este crivo da revisão por pares e que são publicados em revistas até bastante conceituadas e indexadas em bases de dados, como por exemplo a Web of Science, como podem ver na imagem que eu vos mostro aqui do lado direito, e em que mesmo assim acabam por ser retirados por más práticas ou por outro tipo de polémicas que estejam relacionadas com a ausência de qualidade do artigo. E nesse aspecto podemos dizer que a revisão por pares oferece uma maior exposição, porque há um número potencial de revisores que é bastante maior. Portanto, o artigo fica público, quem quiser pode ir comentá-lo, pode ir fazer uma revisão e, assim sendo, existe uma exposição muito maior, portanto o processo deixa de ser fechado, passa a ser aberto, passa o artigo a estar numa plataforma e visível por toda a gente e, portanto, existe uma maior probabilidade que haja mais gente a ler aquele artigo e que possa identificar estas más práticas antes do artigo ser publicado. Na revisão por pares aberta, temos assim uma metodologia em que toda a gente sabe quem são os intervenientes, portanto o revisor sabe quem é o autor e o autor sabe quem é o revisor e, portanto, existe uma menor hipótese para preconceitos, para ações inapropriadas, uma vez que os comentários ficam acessíveis a toda a gente, portanto, o autor lê os comentários e outras pessoas também leem os comentários e, portanto, os revisores têm que ser mais cuidadosos na forma como se expressam. Por outro lado, os revisores podem obter crédito pelo seu trabalho, podem listá-lo como um output de investigação e obter citações por ele, mas a maior parte dos autores que também são revisores e vice-versa, porque muitas vezes os autores acabam por eles próprios mais tarde ser revisores e eles continuam como investigadores a submeter papers, portanto têm os dois papéis. Pode haver alguma animosidade entre algumas pessoas
e eventualmente até repercussões em oportunidades de emprego ou de promoção ou de financiamento. E portanto, como este trabalho não é um trabalho que seja pago, apesar de ser considerado importante, a recompensa não é visível imediatamente, muitos investigadores e muitos autores ainda acabam por ter alguma relutância em fazer a revisão por pares aberta. Em seguida, portanto, vou falar-vos um bocadinho dos recursos que o Foster põe à vossa disposição no âmbito da revisão por pares aberta, e o mais importante deles é o Open Peer Review Course. Este Open Peer Review Course faz parte do Open Science Toolkit, que é um conjunto de 10 cursos que são disponibilizados na plataforma do Foster de forma gratuita e que tentam abranger as principais temáticas da ciência aberta. Portanto, o que é a ciência aberta, o que é a revisão por pares aberta, como é que eu posso publicar em acesso aberto, como é que eu posso abrir os dados de investigação. Portanto, é um conjunto de 10 cursos que tentam abranger as principais temáticas e tentam responder às perguntas mais frequentes que os investigadores têm no decurso de tentarem abrir a sua investigação, abrir as metodologias e fazer a investigação de uma forma mais aberta. O curso de Open Peer Review está disponível no link que tem aí abaixo. Se registarem no portal do Foster, no final do curso podem obter um badge, portanto uma medalha em como realizaram o curso de Open Peer Review, e este curso faz também parte de um Learning Path que é o Open Access Author, em que tem um conjunto de cursos, e se fizerem esses 5 cursos podem chegar ao fim e ter também uma medalha de autor de acesso aberto. Os cursos do Toolkit e do Foster, portanto estes cursos em regime de e-learning, têm todos eles uma estrutura muito semelhante, portanto têm primeiro uma pequena introdução com o que é que se pretende com este curso, quais é que são os objetivos de aprendizagem, e em seguida tem uma pequena definição e um vídeo introdutório. São bastante gráficos, portanto têm bastantes imagens ilustrativas e, como eu disse há pouco, tentam responder às perguntas mais prementes que podem existir no âmbito do curso de específico. E tentam também aplicar a 3 áreas principais, que são as ciências sociais, as ciências humanas e as ciências da vida, e ter estudos de caso para cada uma delas. Deste curso de Open Peer Review, e antes de passar a palavra à Carla, eu vou só destacar algumas coisas, portanto não vou fazer aqui o curso todo, deixo ao vosso critério depois tentarem saber mais e eventualmente até fazerem o curso e darem-nos o feedback, dizerem-nos o que é que acharam. Eu vou destacar alguns aspectos da revisão por pares aberta e em seguida, que são os seguintes. Vou começar pelas identidades abertas. Portanto, na revisão por pares abertas, uma das coisas mais importantes é que os autores e revisores conhecem a identidade um do outro, e isso aumenta a transparência e aumenta também o grau de responsabilidade. Portanto, as pessoas têm que ser mais cuidadosas na forma como se expressam e como respondem às críticas. E os preconceitos ou os conflitos de interesse podem também ser mais facilmente identificados. Outro dos aspectos são os relatórios abertos, em que os comentários acompanham um artigo ou um documento revisto, e isso mais uma vez resulta em melhores revisões, em termos do tom e em termos da qualidade dos comentários. E a revisão pode ser um resultado de investigação por si só e dar contexto aos leitores sobre aquele artigo e mais crédito aos revisores. Outro dos aspectos é a participação aberta, em que todos podem participar, portanto o artigo está disponível para quem quiser ver numa plataforma, e isso evita problemas de seleção editorial, portanto já não dependemos apenas de um editor que vai designar revisores para aquele artigo, que serão no máximo 2 ou 3, isso fica aberto a toda a gente e portanto toda a gente pode ver o artigo, comentar o artigo, e isso cria também oportunidades para investigadores em início de carreira.
que não serão tão conhecidos e, portanto, se calhar os editores ainda não os conhecem, ainda não podem pedir-lhes que façam as revisões, e eles podem assim mostrar competências e criar a sua reputação, e pode resultar também numa maior rapidez, porque existem mais potenciais revisores que estão disponíveis para rever aquele artigo. Outros dos aspectos são os pré-prints, portanto, são partilhados os pré-prints e o que permite obter feedback desde cedo e obter uma maior visibilidade, incluindo a potenciais editores. Mas eu não me vou demorar muito nisto, porque depois a Carla vai detalhar um pouco mais estes aspectos. Outros dos aspectos são os comentários abertos, portanto, os comentários são feitos à versão final da publicação e isso permite um diálogo e a publicação permite aberta às correções. E algumas perguntas e respostas podem eventualmente até fornecer contexto ao artigo. Uma maior interação também, isso é um aspecto que é bastante óbvio. Há uma maior interação e uma maior discussão, ou pelo menos pode existir, portanto isto é algo que é possibilitado. E a interação entre o autor e os revisores pode até resolver desacordos e resolver ambiguidades. Por vezes na comunicação por escrito é mais difícil as pessoas entrarem em acordo ou perceberem qual é a opinião do outro, havendo este tipo de interação mais rápida e menos mediada. Inclusivamente, o artigo pode não ser imediatamente rejeitado ou pode não ser rejeitado logo e o autor também pode perceber melhor o que é que o revisor está a tentar transmitir e fazer dessa forma os acertos que tiver que fazer. As plataformas abertas são exatamente o que permite toda esta interação e a publicação pode beneficiar desta interação antes de ser submetida à revista e isto acelera o processo e evita a duplicação de esforço. Portanto, e resumindo um pouco isto, 6 boas razões para utilizar a revisão por pares aberta são a transparência, uma maior responsabilização dos revisores, uma desresponsabilização dos editores, digamos assim, que não têm um peso tão grande nos seus ombros, uma maior velocidade, em que temos mais revisores e que estão mais disponíveis para efetuar aquela revisão, uma maior confiabilidade, existem maiores oportunidades de identificar falhas ou inconsistências, uma maior consistência também, uma vez que os revisores podem ter opiniões diversas e, desta forma, se um dos editores quiser rejeitar, mas o outro não, mesmo assim a publicação tem melhores hipóteses de ser publicada, existe uma maior contextualização da publicação e uma maior motivação, uma vez que existe a oportunidade de obter crédito e isso dá uma motivação extra aos revisores para fazerem o processo, para entrarem neste processo de revisão. E passo agora a palavra à Carla, que vai falar um bocadinho sobre os workflows possíveis na revisão por pares aberta. Ora, então, bom dia, que ainda não tinha falado. Desculpa. Vou agora... Tens o microfone ligado? Vamos então agora ver os vários tipos de workflows possíveis na revisão por pares aberta. A primeira é uma adaptação do fluxo editorial tradicional, em que o fluxo editorial, tal como a Antónia já falou, começa no autor, passa pelo editor que faz uma pequena avaliação prévia do artigo e se verificar se o artigo é aceitável para o âmbito daquela revista, passa para a revisão e nesse passo é que poderemos então, em vez de ter o blind ou double blind review, ou cego e duplamente cega, o editor pode decidir em efetuar uma revisão por pares aberta, em que ambos sabem a identidade de cada um, o revisor e o editor e o autor. No entanto, neste workflow
quem decide continua a ser na mesma o editor e não o autor e o revisor não têm ainda essa possibilidade. Uma dos exemplos em que isto acontece é na nova versão do Open Journal System, que ainda há muitas revistas a utilizar, em que quando o editor envia o paper para revisão, tem a possibilidade de escolher uma das três, um dos três tipos de revisão, cego, duplamente cego ou aberto. Nos comentários abertos, que já é um novo tipo de workflow, já é feito numa plataforma independente da revista. O manuscrito será então verificado muito mais rapidamente, porque qualquer pessoa que se registre pode ser revisor e é publicado nessa mesma plataforma. Existe um fórum em que os revisores têm um diálogo aberto com o próprio autor, fazem comentários, sugestões, críticas construtivas, e isso assegura uma maior qualidade do manuscrito, porque posteriormente já não serão publicados manuscritos que não sejam de boa qualidade, uma disseminação mais rápida das descobertas que ainda não foram publicadas, porque o paper é publicado ainda antes da fase final, que não acontece no fluxo editorial tradicional, e fluxos de investigação que anteriormente não eram reconhecidas obtêm crédito, como neste caso será a própria revisão e os próprios revisores, e promove um maior debate e uma colaboração científica mais aberta, uma vez que toda a comunidade científica poderá dar a sua opinião e os seus comentários. Os comentários abertos podem funcionar de duas formas. Antes da publicação científica, que é a inovação, ou mesmo após a publicação científica, seguindo um fluxo editorial tradicional. Vamos ver algumas plataformas onde poderemos ver os comentários abertos antes da publicação. Um exemplo é o Winnower, em que o autor submete o seu artigo, convida todos os revisores que estejam nesta plataforma a efetuar a revisão, obtém comentários, feedbacks e depois tem duas opções: ou arquiva e publica noutra revista, ou mesmo fica público na plataforma, ou publica mesmo. No entanto, nesta plataforma tem um custo de $25 e obtém um DOI e métricas alternativas. Este valor é bastante alto, uma vez que na Crossref, que é a agência de registro de DOIs mais utilizada pelos editores, custa apenas $1. Portanto, talvez a parte paga não será tão interessante como a parte gratuita. Em seguida, o F1000 Research, também uma outra plataforma de publicação e revisão por pares aberta. Neste caso, apenas dá para efetuar a revisão por pares. O autor submete o seu artigo e convida o artigo e os dados científicos. Nesta plataforma é possível publicar ambos, e convida os revisores a efetuar os seus comentários, as suas revisões, e com base nesses comentários melhora a qualidade e o próprio artigo em si, mesmo dos dados científicos. Nestas plataformas, a revisão por pares acaba por ser dissociada dos editores, porque não segue todo o processo editorial e são os próprios autores que têm um controle total sobre a revisão, quanto tempo pretendem que seja feita a revisão, quantos revisores pretendem, o que incentiva um processo mais rápido e mais estruturado, e os próprios revisores obtêm métricas de reputação. E a avaliação torna-se transparente e refutável, uma vez que qualquer pessoa da comunidade poderá comentar o artigo.
Temos então aqui outro exemplo de uma plataforma de revisão por pares aberta, Peerage of Science. Neste caso, a revisão tem 4 etapas. O autor envia o manuscrito e tem total controle sobre o tempo em que permite as várias etapas. A primeira etapa é a submissão e a revisão. A própria plataforma sugere 14 dias. Na segunda etapa é uma inovação em relação às outras plataformas, porque as próprias revisões são revistas por outros pares. Eu posso submeter uma revisão completamente negativa e que não tenha nada a ver com o artigo, e outros revisores vão rever a minha própria revisão, o que aumenta também a qualidade das revisões no total. Depois o manuscrito será resubmetido com as alterações efetuadas e será feita uma avaliação final do manuscrito já revisto. Nestas plataformas, a inovação maior é a própria revisão ser um resultado de investigação, como a minha colega Antónia já tinha referido. Os artigos podem ser publicados com as revisões junto com os artigos, as revisões junto com os artigos, e os próprios revisores serão considerados contribuidores da versão final do artigo. Para que a revisão por pares aberta seja de qualidade e seja bem estruturada, existe um juramento, uma espécie de um juramento, digamos assim, com 4 princípios, em que o primeiro, os revisores asseguram que inserem o seu nome na revisão, portanto são conhecidos, que a revisão é feita com integridade e que o discurso da revisão é um discurso aberto, com comentários entre o revisor e o autor, e que as críticas são construtivas e não apenas depreciativas. E o princípio 4 é que tanto o autor como o revisor será sempre um embaixador da prática da ciência aberta. Outros recursos disponíveis para verificarem esta questão da revisão por pares aberta: temos no portal Foster pesquisáveis através da taxonomia vários recursos. Se virem, não sei se conseguem ver bem este print screen, mas por baixo desta lista toda à direita tem o Open Peer Review. E o Manual de Ciência Aberta, que foi traduzido há poucos meses para português, também tem vários exercícios para sessões de formação e mesmo uma introdução teórica sobre a revisão por pares aberto, que podem consultar. E se pretenderem saber mais, além dos recursos que já vos oferecemos, tem aqui uma lista de leituras complementares. Obrigada por nos ouvirem e estamos abertas a várias perguntas ou questões e dúvidas que tenham. Como a Carla disse, eu penso que, e isto é uma opinião pessoal, uma das coisas mais importantes no que respeita à revisão por pares aberta é que haja uma mudança de atitude e, portanto, é necessário que os investigadores, e que são muitas vezes eles próprios, não só autores contribuidores, como também revisores de artigos, deixem de encarar, em primeiro lugar, as críticas como algo pessoal, portanto, deixem de personalizar as críticas e passem a encará-lo como simplesmente, não é uma crítica pessoal, é apenas uma observação ao meu trabalho, como é que eu posso incorporar isto, isso é um ponto. O outro ponto, que realmente não sejam feitas críticas e sejam feitas observações e sejam feitas de uma forma, por vezes, sempre desejavelmente de uma forma educada e de uma forma cordial, e pronto, por vezes os revisores também escudam-se um pouco no anonimato para
para fazerem esses comentários de uma forma um bocadinho mais agressiva, um bocadinho mais ríspida, e portanto eu acho que tem que haver um bocadinho esta mudança de paradigma, e tanto os autores, ao incorporarem as observações, como os próprios revisores ao fazerem-nas, devem ser um pouco mais cordiais. E nesse aspecto a revisão por pares aberta pode trazer este âmbito de abertura, acaba por ser benéfico nesse aspecto, porque as pessoas, sabendo que estão a ser observadas, acabam por ser um pouco mais brandas, digamos assim, nos comentários, e os próprios autores acabam por também muitas vezes ter que dar a mão à palmatória e perceber que se calhar até faz sentido e que não é uma crítica ao meu trabalho, é algo que pode beneficiar o meu trabalho. E portanto também de certa forma incorporarem isto de uma forma mais menos apegada, digamos assim, desapegarem-se um pouco do artigo, que é um pouco do seu filho, não é? É alguém que trabalharam durante algum tempo, mas que acaba por ser um resultado de trabalho. E depois, esta parte de ser um output de investigação é também muito importante, porque acima de tudo eu penso que quem faz revisão pretende também ter algum reconhecimento, porque é algo que dá muito trabalho. Uma revisão bem feita é algo que exige, antes de mais, bastante conhecimento de causa, portanto quem faz uma revisão tem que estar muito certo daquilo que está a dizer, tem que ter um conhecimento grande daquela área, e portanto não é com leviandade que se faz uma revisão, é algo que é muito sério, e portanto é algo que também deve ser valorizado e deve ser parte dos outputs de investigação. E presentemente as revisões acabam por não ter expressão, uma vez que são anónimas, e portanto o revisor não pode fazer o claim e dizer: atenção, eu fiz isto deu-me trabalho e isto consumiu-me X horas do meu tempo, que é algo que é bastante importante. E portanto acaba por ser uma dimensão boa. Claro que, como tudo, não há soluções perfeitas, digamos assim, mas nós pensamos que esta pode ser uma solução e algo que pode trazer bastantes benefícios para a investigação e para os investigadores. Se tiverem alguma questão, eu não sei se é possível habilitar os microfones, mas de qualquer forma podem escrevê-las no chat e nós tentaremos responder-vos. Pronto, então, se não existem questões... sim, existe. Claro. A Ana pergunta se é possível falar. Ok, eu penso já posso falar? Pode, sim, Ana. Olá, ok, obrigada. Sim. Houve ali uma parte da apresentação em que vocês falaram dos custos e eu tive aqui uma distração e não consegui perceber bem como é que funcionava essa questão dos custos. Uhum. Ok. Eu vou então dar a palavra à Carla. Se puder explicar isso outra vez. Vou andar para trás então, se eu conseguir. Eu penso que estavas a referir-te àquela parte do DOI, não era? Da Winover. É neste. Exatamente. Então, dos custos nesta plataforma, a parte da submissão e da revisão é toda gratuita. Mas depois, se o autor pretender publicar o seu artigo, ter um DOI e acesso a métricas alternativas, terá que pagar $25 por cada artigo. Eu penso que é um valor bastante elevado, uma vez que na Crossref, que é a agência de registro que os editores mais utilizam, custa $1 por DOI. Claro que só tem o DOI, não tem as altmétricas, mas mesmo assim parece-me um valor bastante elevado, portanto apenas, na minha opinião, que vale o que vale, apenas a parte gratuita é que é interessante e vale a pena. Não sei se respondi à pergunta. Ou seja, por exemplo, nesta plataforma, a Winover,
Existe isto, e pronto, eu vou tentar, porque há aqui várias perguntas sobre se as plataformas são gratuitas. O que é que acontece? Grande parte das plataformas e de muitos serviços que existem, não só a este nível da revisão por pares aberta, mas também noutros serviços, as plataformas têm partes gratuitas, portanto têm serviços que são gratuitos e depois têm serviços que são pagos. Neste caso, por exemplo, da Winover, e se virem, eu não sei se conseguem ver com maior detalhe aqui esta parte, tanto a submissão como depois a revisão e a segunda revisão, digamos assim, são gratuitas, portanto esta parte é toda gratuita. E depois a parte do arquivo e da atribuição do DOI e das altmetrics é que já passa a ser paga. Portanto, eles oferecem alguns serviços gratuitos, depois se o autor pretender a parte do arquivo, em que já é assignado um DOI, um Digital Object Identifier, e já são efetuadas algumas métricas, apesar de serem bastante rudimentares, essa parte passa a ser paga. O que é que acontece? Comparativamente ao custo que um autor pode ter para atribuir um DOI ao seu paper, que pode ser zero inclusivamente, pode ser, se for através da Crossref, como dizia a Carla, pode custar $1, mas por exemplo, se o autor depositar o artigo no Zenodo, o Zenodo atribui-lhe um DOI de forma gratuita, portanto, se nós formos a ver, o autor não tem que pagar esses $25. Esta é a forma que a plataforma encontra de cobrar o resto, que acaba por não ser cobrado, não é? Portanto, eles têm alguns serviços que são gratuitos e depois este serviço adicional eles já cobram $25, que é um pouco excessivo para o que é, mas que acaba por cobrir provavelmente as despesas que a plataforma tem com os outros serviços que não são pagos. E isso é o que acontece na maior parte das plataformas, não só de revisão por pares abertas, mas também de outro tipo de coisas. Estou a ver aqui uma outra questão, eu não sei se consigo perceber a questão da Inês Rosa. Existem duas opções, um será a nossa responsabilidade apenas para melhorar o artigo e a outra permitirá, não, eu peço que me explique um bocadinho melhor porque eu não estou a conseguir compreender a questão. Pois, a pergunta do Paulo Pessoa. Depois desta revisão aberta, ao querer publicar numa revista, um editor pode obrigar a uma nova revisão, desta feita por uma revisão tradicional. Não é bem isso que nós estávamos a querer passar. Portanto, o que acontece é que os autores podem publicar uma de duas coisas. Portanto, podem publicar um pré-print, digamos assim, um artigo, eles disponibilizam o seu artigo para serem feitos comentários. E, por vezes, existem alguns autores, alguns editores tradicionais, algumas editoras, digamos assim, tradicionais, não vou dizer a Elsevier porque é pouco provável, mas existem outras editoras, mas pode acontecer, se realmente for um artigo muito interessante, que as editoras contactem o autor e depois este artigo seja publicado numa dessas editoras tradicionais, entre aspas. E isso acontece, pronto. E era isso que nós estávamos a tentar transmitir. Já agora, está aqui a Inês Rosa a esclarecer a pergunta. Eu penso, se eu percebi bem a pergunta, sim, a resposta é essa mesmo. Se publicarmos um artigo numa destas plataformas, temos acesso a uma revisão por pares, mas apenas essa parte do processo editorial, só revisão, portanto no final temos como output um artigo melhorado cientificamente, com comentários construtivos, esperemos sempre que sejam construtivos. No caso do Open Journal System também podemos ter uma revisão por pares aberta, mas não somos nós que decidimos se é aberta ou fechada, é sempre o editor. Não sei se respondi à pergunta. Sim, obrigada. Eu vou mostrar melhor o primeiro workflow, que é o tradicional, mas que pode ser adaptado
à revisão por pares aberta, nomeadamente no Open Journal System. Neste caso, é um processo editorial tradicional. O autor submete o artigo, o editor avalia se o artigo faz sentido naquela revista, se enquadra no âmbito ou não. Se não enquadrar, é rejeitado, ou até pode aconselhar a submeter numa outra revista que seja mais adequada. Se adequar, envia para os revisores e depois o processo de revisão é sempre o editor que decide que tipo de revisão será feita. Se será cega, a cega é em que apenas o autor não sabe quem é o revisor, mas o revisor saberá sempre quem é o autor. A duplamente cega, em que ambos não saberão quem é o outro. E na aberta, ambos sabem quem está do outro lado. Mesmo assim, não há conversa entre os dois, é sempre o editor o mediador. No final das revisões do autor efetuar as melhorias propostas pelo revisor, o manuscrito é aceite ou rejeitado. Neste caso, queremos sempre que seja aceite. Mesmo neste processo editorial tradicional, no final ainda, neste caso no caso do Open Journal System, por exemplo, que é uma plataforma utilizada pela maioria das revistas em acesso aberto, no final ainda há um plugin que é o Hypothesis, em que permite que toda a comunidade efetue comentários ao artigo, mesmo depois de publicado e revisto por pares, etc. Relativamente à questão da Rosário Duarte, a minha dúvida é qual a reação das editoras tradicionais a estes artigos que, enquanto estão a ser revistos em sistema aberto, estão visíveis para todos. Eu acho que isto prende-se com a questão da originalidade, penso que é isso que a Rosário se está a referir. Portanto, muitos dos editores tradicionais exigem que um dos critérios para exclusão ou para aceitação dos artigos é que estes sejam originais e, portanto, o facto de eles ficarem disponíveis cedo, por exemplo, em Open Peer Review, enquanto ainda são um pré-print, digamos assim, pode ser algo que leve à sua rejeição por alguns editores. Isso é correto, realmente. Há alguns editores que têm essa preocupação e que não aceitam artigos que tenham sido abertamente comentados. No entanto, isso depende um pouco de quais é que são os objetivos do autor. Por exemplo, nós temos desde sempre, há muitos anos, o archivo, que o archivo não é mais do que uma plataforma de pré-print, não é? Se formos a ver. E, portanto, isto também não é uma prática assim tão nova, assim tão recente como isso. E nada impede os autores do archivo de publicarem no archivo, porque para eles é mais importante que os artigos apareçam lá e apareçam cedo, e, portanto, a velocidade de publicação é para eles mais importante do que propriamente esse critério das revistas que respeita à originalidade. E isto é agora a minha opinião pessoal, eu penso que cada autor deve fazer a sua ponderação se de facto isso é assim tão importante como isso e em que revistas é que ele está a planear publicar. Se ele realmente quiser publicar na revista XPTO que exige este critério e que não aceita qualquer tipo de visualização ou de conhecimento daquele artigo e que rejeita tudo isso, então aí nesse caso não é aconselhável publicar e fazer uma revisão por pares aberta e permitir uma revisão por pares aberta. Se o autor quiser colocar a sua investigação cá fora mais cedo, se quiser obter feedback da comunidade e ter mais revisões, pronto, aí nesse caso sim, a revisão por pares aberta é adequada para ele. Portanto, aí cabe aos autores ponderar o que é mais importante para eles e que até pode diferir de artigo para artigo, podem querer obter resultados diferentes, podem experimentar. Aqui o importante, eu penso, é que as pessoas saibam que isto existe, como é que podem fazê-lo, quais é que são as plataformas que podem utilizar, quais é que são os serviços que podem obter. E depois aí então tentarem perceber se isso é adequado para elas ou não e se querem fazê-lo ou não, se querem experimentar uma vez com um artigo para ver qual é o resultado. Portanto, aí vai depender um bocadinho
do próprio investigador e da sua resiliência à mudança ou da sua vontade de querer fazer uma coisa nova. Depois, estava aqui a ver, se um artigo for submetido a um processo de Open Peer Review e for rejeitado, deixa de estar online e pode ser submetido a outra revista. Neste caso, o processo depende um pouco do autor, como a Carla estava a dizer. Portanto, é o autor que opta por uma determinada plataforma, é o autor que opta, eventualmente, até durante quanto tempo é que o artigo fica em processo de revisão. Portanto, aqui há um grande empoderamento por parte do autor. Portanto, o autor detém um controle bastante maior sobre o que é feito com o seu artigo. Decide em que plataforma é que quer colocá-lo, decide quantos revisores é que vai ter, quanto tempo é que o artigo vai ficar lá sujeito a revisões, portanto é um bocadinho diferente, o processo é um bocadinho diferente do processo tradicional. E depois, no final de tudo isso, pode submetê-lo a uma revista. Portanto, é um processo um bocadinho diferente. Eu espero ter respondido. Depois, o António Freitas, o conceito é bom, o problema é que se não houver adesão em massa, a plataforma desaparece e com ela a credibilidade do artigo, mesmo que teoricamente seja possível salvaguardar o artigo através do DOI. Sim, temos sempre esta questão do possível desaparecimento das plataformas. Isto não é propriamente uma moda, é algo que já existe há algum tempo. Há algumas plataformas que são mais conhecidas do que outras, por exemplo, a F1000 é uma plataforma amplamente atualizada e amplamente utilizada pela comunidade académica e eu diria que é muito pouco provável que ela desapareça. Depois há outras plataformas não tão conhecidas e se calhar um bocadinho mais pequenas e que podem estar um bocadinho mais sujeitas a isso. Como eu disse há pouco, o DOI também não é preciso aceder a uma destas plataformas e colocar o artigo em Open Peer Review para obter um DOI, para isso basta-vos ir, por exemplo, ao Zenodo. Pronto, como digo, em relação ao tradicional, é mesmo uma questão de... Eu penso que é importante os autores saberem que têm mais esta hipótese, têm mais esta oportunidade e se quiserem podem experimentá-lo, podem testar e ver como é que funciona e se acham que é adequado para si ou não. Já agora queria só acrescentar uma coisa, qualquer artigo que tenha DOI é obrigatório ser persistente, ou seja, se inserirmos um artigo numa plataforma e essa plataforma nos atribuir um DOI, a plataforma tem que continuar, ou então se não continuar terá que atualizar esse DOI com um novo link em que o artigo esteja, porque é uma dos requisitos principais de atribuição de DOIs nas várias agências de registro e os DOIs não são possíveis de ser eliminados. Ok, espero que tenhamos respondido às vossas questões. Não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar. Ok. Pronto, se não existem mais questões, ficam de qualquer forma com os nossos endereços de e-mail, podem escrever-nos, nós estaremos ao vosso dispor para responder da forma que pudermos e da melhor forma possível. Esta apresentação vai ser disponibilizada em seguida e vamos colocá-la, procedemos à gravação, portanto também vai ficar disponível no YouTube. E pronto, resta-me agradecer a vossa atenção e dizer-vos que estamos aqui, se precisarem, contactem-nos. Obrigada. Só uma última questão, vamos enviar um formulário da vossa opinião, do que acharam do webinar, se gostaram, se não gostaram, se foi relevante, se... Pronto, o que quiserem, sugestões, novos webinars, se também preferirem enviar-nos essa informação. Muito obrigada e um bom dia para todos. Bom dia e obrigada.